Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br. Oi, eu sou a Érica e este é o Bloco de Notas, uma série sobre livros da área de produtos. Aqui vamos compilar ideias e conceitos das principais publicações da área. No episódio anterior, fizemos uma resenha do livro da Melissa Perry, Escape the Build Trap, como uma gestão de produtos efetiva pode criar valor. E para este episódio, escolhemos um livro que é queridinho das produteiras e produteiros, Inspired, Como Criar Produtos Digitais que os Usuários Amam, de Mark Kagan. Vou deixar na descrição do episódio o link do livro na Amazon para quem tiver interesse em aprofundar os conceitos. Eu recomendo, viu? E depois convido que você dê uma passada nas nossas redes sociais para contar o que achou do episódio. E se tiver lido o livro, também conte pra gente o que te chamou a atenção. Vamos compartilhar conhecimento, tá bom? Então, para começar, vamos dar aquela passada no índice do livro para ver como é que ele está estruturado. O Mark Kagan, ele dividiu o livro em 5 partes. Na primeira parte, ele fala sobre as maiores empresas de tecnologia e como elas estão estruturadas. Depois, ele tem um capítulo para falar de pessoas. Depois, ele fala sobre o produto certo, né? E aí a gente vai falar sobre o discovery, delivery. E para fechar, ele fala de cultura. E só para você sentir um pouquinho do que espera por vocês no livro, eu trouxe o depoimento da Teresa Torres, que ela é Discovery Coach. É uma pessoa também que é bem interessante para vocês acompanharem. Ela é super ativa no Twitter e tem vários artigos publicados. Então, segue lá também a Teresa. Ela fala o seguinte: o livro do Martin, ele oferece conselhos acionáveis para a gestão de produtos, sem ser muito prescritivo, sabe? Aquela coisa de fórmula. Então, ele faz com que essa sabedoria seja aplicável em muitos contextos. E também ele desenha a partir de uma experiência saudável que funciona e ilustra esses conceitos com uma variedade de histórias reais. Se você quiser criar produtos digitais que as pessoas amem, esse livro vai fazer com que você possa começar pelo caminho certo. Então, esse é o depoimento da Teresa Torres, ok? Então, vamos comigo para aprofundar cada uma dessas partes. Parte 1, as lições das maiores empresas de tecnologia. O Martin, ele começa fazendo uma distinção entre os diversos tipos de empresas. Ele diz que no mundo da tecnologia, as empresas elas estão em algum desses estágios. O de startup, fase de crescimento ou enterprise já consolidada. Cada um desses estágios, as empresas elas vão ter diferentes desafios, tá? Por exemplo, quando uma empresa está no estágio de startup, qual é o desafio dela? É validar se aquele produto ele é viável e se ele é desejado pelo mercado. Normalmente, as startups elas não têm muita grana inicialmente, né? Então, a questão do tempo ela é crucial para determinar sucesso ou morte dessa ideia, desse empreendimento. Então, nessa etapa, um bom discovery ele é assim, extremamente relevante para a empresa, justamente porque o discovery vai dar mais informação para que a gente possa saber se aquele produto realmente é o produto que o mercado deseja e que se ele é viável. E aí, uma vez que o modelo se confirmou, a empresa, então, ela entra em um novo estágio, que é de crescimento, e o desafio passa a ser crescer e escalar de forma eficiente. Então, aqui, na fase de crescimento, aquelas decisões que ele tomou lá no início, né, de repente, utilizar uma estrutura mais simples para poder validar o modelo, começa a ser um entrave, começa a ser um super desafio. E aí a gente começa a ouvir também sobre débito técnico, sobre que precisa fazer coisas para poder permitir que a empresa consiga escalar. Esse é um grande desafio. E o outro você precisa manter todos os times alinhados com as metas da empresa e as pessoas sabendo qual é o seu papel, a sua contribuição para essa meta. Uma vez que a empresa tenha vencido essa etapa de escalar o produto, chega no estágio de enterprise. E aí é um outro desafio, é o desafio de inovar, de continuar entregando valor para os clientes, né, e usuários. A dificuldade é que antes você sabia exatamente o que você precisava atingir, tinha muito bem definido qual era o objetivo e tal. Agora, esse objetivo ele não está tão mais evidente, né? Para onde a empresa deve seguir, onde deve investir, onde deve colocar seus esforços.
Então, a falta de visão e autonomia costuma ser um entrave nessa etapa. O que as empresas costumam fazer para responder a isso? E as empresas costumam, então, responder com a criação de comitês, centros de inovação. E, segundo Martin, essas iniciativas, elas não costumam ser eficientes, não é o caminho, tá? Então, ele faz uma provocação. Ele levanta os 10 maiores problemas que fazem com que as iniciativas de produto fracassem. E como vocês vão observar, muito dos tópicos que ele levanta está relacionado à cultura de desenvolvimento em cascata, né? Que ela é anterior a essa cultura de ágil, né? Que você consegue ali ir experimentando e entregando valor conforme experimenta. Então, você tem um ciclo mais curto de feedback, então você pode ter uma maior assertividade se o que você está entregando é realmente o que o mercado deseja, o que o cliente deseja. O ciclo de desenvolvimento de produtos não, é aquela etapa que você tem um blocão só para poder entender qual é o escopo, depois você gera um documento enorme, cheio de requisitos para o desenvolvimento, para depois de desenvolvido colocar isso no mercado e de repente ter uma surpresa de que não é nada daquilo que o usuário precisa e não é aquilo que vai resolver o problema. Então vamos lá, vamos ver quais são esses 10 maiores problemas. Bom, o primeiro, ele diz que é a origem das ideias. Que nas empresas, em geral, as ideias elas vêm de cima para baixo, né? Além de não ser a melhor fonte de ideia, ela tira bastante autonomia do time e o time vira um tirador de pedidos. Ele até fala em outro momento que não quer dizer que os diretores, os stakeholders, eles não saibam, né? Não possam contribuir para isso, mas é que ela não pode ser a única forma, não. E o time tem que ter autonomia para poder priorizar o que vai investir. E um outro problema que ele traz são os famosos business cases. Então, ele diz que, com exceção de grandes investimentos, fazer business case para priorizar roadmaps é uma grande falácia, é uma piada. Porque business case deve responder quanto de investimento será necessário e quanto de retorno o produto terá. Só que, assim, ele manda real. Nesse estágio, gente, é impossível de responder essas perguntas. Impossível. E aí, então, ele entra no terceiro problema, né? Terceira armadilha, que são os roadmaps de produtos. Porque ele diz o seguinte, os roadmaps, eles têm 2 inconvenientes. Primeiro, a maioria deles não vai funcionar. Ele manda isso na lata. E a segunda é que, para uma ideia atingir todo o seu potencial, ela precisa de muitas interações. Bom, o quarto tópico, ele diz que o papel do gerente de produtos no modelo também é uma questão. Porque, em geral, costuma ser de compilar requisitos e documentações para o time. Isso, na verdade, é o oposto do que é a função da gerente de produto, que não é tirar pedido. E aí ele fala dos pontos 5 e 6 sobre UX e time de desenvolvimento, que costuma entrar muito tarde no processo. Por exemplo, no caso de UX, acaba não aportando todo o valor de design. E no caso de desenvolvimento, né, dos engenheiros, engenheiras, é que, assim, muita inovação, às vezes, pode vir de uma nova tecnologia, e se eles forem envolvidos antes, eles podem aportar essas ideias, né, essas fontes de inovação. Mas como, em geral, eles só participam muito na parte de, realmente, de delivery, de entrega, essa contribuição, ela acaba não acontecendo e diminui muito o potencial de inovação do time. Então, isso é um cuidado aí pra gente ter. E no 7º ponto, ele fala sobre a questão da agilidade, que eu achei interessante. É o seguinte, ele diz, olha, a agilidade começa a chegar tarde no processo, geralmente na fase de entrega, né? A gente vê muito time dizendo que roda ágil, porque ele tem lá as métricas, contabiliza os throughputs, lead time e todas essas métricas, mas na verdade, assim, ter uma boa gestão da entrega, né, do delivery e tem bons rituais para poder garantir esse alinhamento e essa cadência é legal, mas isso seria apenas 20% do potencial que a agilidade tem. Então, imagina que se isso fosse aportado no início, né, do discovery, né, de você ter já essa mentalidade ágil. Como 8º ponto, ele traz que, no final das contas, a maioria das empresas tratam isso como projeto. E isso quer dizer o quê? Que a gente está olhando para entregas e não para resultados, né? E isso eu achei super interessante porque no livro anterior que a gente trouxe aqui para o bloco de notas, a Melissa Perry, ela fala é a tese dela do livro, né? Que ela fala sobre deixar de entregar feature para entregar resultados. E aqui o Martin também endossa isso. Como 9º ponto, ele traz a questão do processo cascata, né? Porque o que é isso, né? A validação ocorre muito tarde, né? Quando já está tudo desenvolvido e que vai para o cliente, para o usuário e de repente não é nada daquilo. E o 10º item é a questão do custo de oportunidade, né? Quando você escolhe uma iniciativa de produto, você deixa de priorizar outra, que talvez seja mais interessante, que talvez traga um resultado melhor. Então esse é o custo de oportunidade, né? Então, quando a gente olha para esses 10 tópicos, a gente percebe muito que é uma mentalidade ainda antiga, que não é ágil, uma mentalidade de cascata, em onde você tem um ciclo muito longo entre a ideia e a entrega.
E aí acaba que às vezes o feedback vem já muito tarde, quando você já investiu muito, já construiu muita coisa e é muito difícil de você mudar de rumo. E no final você pode ter investido em coisas que não vai resolver nada a necessidade desse teu usuário, né? E perder a oportunidade de investir em algo que realmente resolvesse um problema, que realmente ele fosse usar. Bom, e aí depois dele falar sobre essas questões que são problemáticas, né? Aí ele entra um pouquinho na questão do lean, do ágil. Mas ele diz o seguinte, ó, não tem bala de prata. Como qualquer ferramenta, você tem que saber usá-la. Por experiência, a maioria dos times que tiveram melhores resultados, eles usaram algum princípio, seja do Lean, seja do Ágil, em algum momento. E aí ele fala sobre 3 princípios do Lean e do Ágil, né, que são importantes. Favorecem a gente realmente construir produtos que entreguem valor, que entreguem resultado. Então, o que permite? Permite você já mapear quais são os riscos para decidir o que construir. Então, risco de valor para poder identificar se os usuários vão comprar mesmo. Risco de usabilidade, do tipo, eles vão saber usar. Risco de viabilidade, tipo, a gente consegue entregar isso, a gente tem time, a gente tem habilidade, a gente tem tecnologia para poder fazer isso viável. Risco de negócio, essa solução ela funciona aqui na empresa, dentro do nosso ecossistema, isso faz sentido, não faz? Tem algum impedimento jurídico ou não? Um segundo ponto que ele traz, né, de princípio, na verdade, que a gente está falando, é que produtos devem ser desenvolvidos colaborativamente, não de forma sequencial, como é o modelo cascata. Os melhores times de produto trabalham com produto design e engenharia lado a lado, assim, caminho de via dupla, isso é importante. E o terceiro princípio é sobre, não é sobre entregar feature, né? É sobre resolver problemas de usuários, é sobre entrega de valor para o usuário e para o negócio. Bem parecido com o que a Melissa Perry trouxe no livro dela, que a gente resenhou no primeiro episódio. Aí, Martin volta a falar sobre a necessidade de rodar um processo de discovery e de delivery de forma contínua, paralelo, que aí contrapõe esse modelo que a gente vinha falando de cascata, né? E diz também que a engenharia, né, que o time de desenvolvimento, ele tem que atuar nessas atividades de discovery. Gerentes de produto, designer, precisa estar nesse modelo. E falando especificamente sobre o discovery, ele destaca que o propósito dessa etapa é separar rapidamente boas ideias das ruins. Então, o resultado desse discovery deveria ser a validação de um backlog de produto. E para rodar um discovery, você precisa fazer experimentos rápidos. E aí ele fala da questão dos protótipos, que é uma forma rápida e barata de fazer essa testagem, que depois, na etapa onde ele fala de processo, ele comenta um pouquinho mais sobre isso, tá? O que eu achei interessante é que ele diz o seguinte, os bons times de produto costumam rodar de 10 a 20 ideias por semana, gente. 10 a 20 experimentos. Eu achei isso sensacional, pelo menos para mim ainda é algo que está bem distante, né, da gente ter, mas eu achei incrível. Bom, e aí ele dá essa introdução, né, do Discovery Delivery, e o Delivery, que seria exatamente a etapa de codificação, ele diz que o propósito é construir a entrega de algo que seja possível vender e, então, fazer o negócio girar, né? Então, entregar realmente um produto. O Martin, no livro, ele sempre está falando de princípios, conceitos, né? E um conceito que ele traz é a visão de produto, que é você ter um objetivo de produto num período de mais ou menos 2 a 10 anos. Eu até achei esse período, assim, bem elástico, né? Mas entendendo o produto como sendo a forma em que a empresa encontrou para entregar a visão da companhia. Nessa seção, um último conceito que ele traz é o famoso MVP, que seria o mínimo produto viável. Para Martin é um dos conceitos mais importantes do mundo de produtos e que mesmo assim gera muita confusão nos times. Ele defende que o MVP nunca deveria ser o produto, ele deveria ser um protótipo que possibilitasse a aprendizagem em poucos dias, às vezes até em horas, sabe? Achei bem ousado, mas é um mindset muito interessante. Depois de falar, então, sobre empresas de tecnologia e dar um overview geral aí dos assuntos que ele vai tratar na sequência, ele abre a segunda parte do livro para falar de pessoas, tá? E eu acho uma parte bem interessante, assim, que ele fala muito dos papéis. Ele diz o seguinte: como você define as funções e seleciona as pessoas para o time é um fator determinante para o sucesso ou para a falha do produto. E que ele normalmente, quando atua, né, de forma consultiva, o que ele costuma fazer nas empresas é otimizar a atividade do time de produto, que na sua definição não é uma squad. Time de produto é um grupo de pessoas juntas com diferentes especialidades que sentem e possuem senso de dono sobre o produto. Então, o Martin cita o John Doerr, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é um famoso investidor do Vale do Silício e ele escreveu um livro de produtos, Métricas que Importam, né? Que a gente também tem a pretensão de trazer aqui para o bloco de notas uma resenha dele.
E aí o John, ele diz que um produto, né? Precisamos de missionários e não de mercenários. Por quê? Mercenários, ele constrói o que falam que é para ele construir. Me pagou, é isso que tem que fazer, eu vou lá e faço. Já os missionários, eles são fiéis à visão e comprometidos para resolver problemas para os usuários. Então tem essa diferença aí bem forte, que o tempo todo ele fala muito dessa evangelização aí dos missionários, que eu achei interessante. E nessa parte do livro, o Martin comenta sobre várias outras características que contribuem para a criação de times fortes, né? Coisas que são interessantes a gente ficar de olho e fomentar como membro de time, gerente de produto de time. Ele fala sobre empoderar e conceder autonomia para os times, criar senso de responsabilidade e comprometimento com os resultados, fomentar um ambiente de colaboração, manter os times com um tamanho suficiente para que a integração não se perca. E aí aqui ele comenta a regra de 2 pizzas, acho que, não sei se é na Amazon, né, que eles falam que o tamanho adequado é que se você pedir 2 pizzas vai dar para todo mundo. Ele também tem uma preocupação em você manter a estabilidade dos times, sem tanta troca, sem tanta mudança, né, para que realmente o time seja coeso. Também estruturar os times de forma que tenha algum tipo de unidade, né? Pode ser por jornada do cliente, tipo de cliente, arquitetura, tecnologia, mas ter algum tipo de unidade que faça sentido. E, por último, ele diz que o PM não é chefe de ninguém, né? Então, é um time ali que trabalha junto, colaborando. E aí, por que isso funcionaria, né? Então, todos esses tópicos que ele elencou. Porque ele diz o seguinte, bom, se é importante colaborar, então você precisa construir essa teia que vai nutrir os relacionamentos. Se você diz que tem que inovar, você precisa de conhecimento especializado e isso você só vai conseguir com o tempo, trabalhando junto e o mesmo contexto. Então, por isso que essas mudanças também não são legais, né? E, em vez de apenas construir o que os outros pedem, o time também precisa entender os objetivos do negócio e sentir responsabilidade, senso de dono pelos resultados. Então, se na sua empresa, né, os times não estão dedicados, eu acho que das recomendações que ele traz, essa aí é uma primeira questão a ser corrigida. Então, essa é a dica aí do tio Martin. E sobre os times, ele ainda também tem um trechinho que ele fala só sobre o papel de gerente de produto. Ele começa destacando 3 formas que os gerentes de produto podem trabalhar. Então, pode ser gerindo backlog, gerindo roadmaps, então assim, ali a diferença é que ali a decisão ela é compartilhada entre os stakeholders, ou então sendo dona do próprio trabalho, definindo o que vai ser feito, né, o que vai ser priorizado. E segundo ele, esse é o caminho que deve existir, né? Então, segundo Martin, as principais responsabilidades de uma PM são avaliar oportunidades e determinar o que deve ser desenvolvido e entregue aos usuários. E para você ter sucesso nisso, ele elenca 4 saberes que você deve investir. Primeiro, profundo conhecimento do usuário. Quais são as suas questões, dores, desejos, como pensam, como eles trabalham, como decidem comprar. Então, sem ter esse conhecimento, você está apenas adivinhando. Segundo, profundo conhecimento sobre dados. Parte de conhecer o cliente é saber como ele usa o seu produto. Para se ter uma ideia da importância, o Martin disse que os PMs devem olhar diariamente, de 30 minutos a 1 hora, para ferramentas de análise para entender o que se passou no último dia. Então, dados de vendas, uso, teste AB. E mesmo que você tenha uma pessoa de dados responsável por isso, você não pode delegar essa análise e esse entendimento do usuário, tá? Então, fala assim, essa responsa é sua. Terceiro ponto, profundo conhecimento do negócio. Então, ele fala, é crítico entender o negócio, é crítico saber como esse negócio funciona e qual é o papel do seu produto no negócio, nesse ecossistema. Isso é importante porque você tem que demonstrar para os stakeholders que você conhece cada uma das restrições das suas áreas e que você está comprometido a entregar soluções que sejam consistentes com essas restrições. Então, você fala aqui da área de vendas, de jurídico, de operações. Então, passar essa confiança e esse entendimento, isso é importante. E o quarto ponto que ele traz é que você tem que ter um profundo conhecimento do mercado e da indústria. Então, você tem que conhecer os concorrentes, quais são as tecnologias que estão surgindo, comportamentos e expectativas dos usuários, né? Acompanhar especialistas do setor e por aí vai. E uma outra coisa que ele chama a atenção, porque eu acho interessante, porque ele falou o seguinte, PM não é chefe. Aqui ele dá essa alinhavada para você ser bem sucedida, que ele diz, se você quer ter sucesso, não tenha medo de liderar,
Porque assim, você não é chefe, mas você tem uma liderança. E aí, uma liderança que muitas vezes vai pela influência, né? Nessa parte de pessoas, ele faz um apanhado bem bacana, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas eu acho que vale a pena, se você tiver curiosidade, se você estiver estruturando aí os times de produtos, squads e tudo mais, ele fala bem, assim, da relação do designer de produtos com tecnologia, com o tech leader, marketing de produto, com a área de pesquisa de usuário, com o analista de dados, testes, assim. Tem uma sessão também que ele dedica à questão da posição do head de produto, traz também questões sobre estruturação de times de produto. Então, vale a pena depois separar um pouquinho para dar uma olhada nisso, porque ele vai aprofundar mais esses temas, tá bom? Bom, então a gente já viu de pessoas e agora ele entra na terceira parte, que é para falar sobre o produto certo. Então, Martin já começa a terceira parte dizendo o seguinte: o Martin, então, já começa a terceira parte do livro rechaçando os roadmaps tradicionais. Porque, segundo ele, os roadmaps têm boas intenções, mas, em geral, eles levam a resultados pífios, né? Por quê? Porque a maioria das ideias não vão funcionar e, mesmo que funcionem, elas precisam de interações e que, geralmente, as empresas não têm paciência para poder interar. Então, antes de partir para alternativas a roadmaps e tal, ele resgata, mas assim, por que se usa roadmap? Qual a importância disso? Então, o objetivo em geral que as empresas têm é, primeiro, a liderança ela quer garantir que os times estão trabalhando nas questões mais importantes para o negócio. E podem existir situações que a empresa se comprometeu com alguma data, alguma entrega, e o roadmap ele acaba sendo uma forma de acompanhar o progresso, né, dessa entrega. Como o que se espera é garantir resultado e não entregas de features, na verdade você tem que procurar outra coisa, né? Qual a alternativa a isso? É empoderar o time de produto, é dar contexto do negócio, alinhar sobre a visão que a empresa deseja alcançar, priorizar os objetivos de negócio e definir como o resultado vai ser medido. Então, uma vez que essas decisões elas são tomadas, o tipo de produto vai trabalhar na melhor forma de alcançar esses objetivos. E o resultado-chave vai ser a forma de comunicar o avanço com a liderança e com a empresa, né? De novo, aqui ele resgata isso, não é sobre entrega de feature, é sobre resultado, sobre impacto para o negócio. E aí, para criar esse alinhamento com a empresa e com os times de produto, é essencial ter definidos a visão e estratégia de produto. A visão de produto é o futuro que se quer criar nos próximos 2, 5 anos. Seria uma chave para motivar e inspirar os times. Já a estratégia de produto é a sequência de entregas que planejamos executar. Para quê? Para concretizar essa visão. Então, uma boa estratégia ela tem 5 princípios em comum. Ele diz, foque em um mercado ou persona por vez, porque não dá para agradar todo mundo em uma única entrega. Garanta que a estratégia de produto esteja alinhada com a estratégia de negócios. Então, uma mudança de modelo de negócio, por exemplo, ela vai impactar diretamente o produto e precisa caminhar juntos. Da mesma forma, também deve estar alinhada com a estratégia de vendas e go-to-marketing. Porque se você tem um novo canal de vendas, por exemplo, precisa garantir que a estratégia de produto está alinhada com esse novo canal, né? Como vai funcionar? E aí ele fala, né, o quarto princípio, seja obsessiva com os consumidores e não com a concorrência. Mas isso não quer dizer que você deve ignorar o mercado. Mas o foco é olhar para o cliente, para a necessidade dele, para a dor dele. E o quinto princípio é comunique a estratégia para toda a empresa como um evangelista, porque todo mundo precisa saber no que estamos focados agora e o que está planejado para vir depois. E ainda sobre o produto certo, o Martin dedica um capítulo para falar lá dos OKRs, ou Objetivos e Resultados-Chave, que é um sistema de metas usadas pelo Google, várias empresas de tecnologia utilizam, né? Tem o propósito de trazer foco e alinhamento para a organização, fazendo com que todo mundo ande na mesma direção. O que faz um bom OKR? Um bom objetivo deve ser qualitativo, já o resultado deve ser mensurável em termos de resultado de negócio. É necessário encontrar uma cadência. Então, para os times, costuma-se definir períodos, tipo, o quarter, quais são os OKRs desse quarter? Ele também recomenda que não tenha muitos objetivos por time. O ideal aí é de 1 a 3. E da mesma forma, porque cada objetivo você também pode ter resultados chaves para aquele objetivo. Também de 1 a 3, tá? Senão, se tudo for prioridade, nada vai ser prioridade, né? É crítico ter um acompanhamento do progresso, e normalmente isso é semanal, reuniões checkpoint para acompanhar esses indicadores.
Se o objetivo falhou, é importante ter uma retrospectiva, né, para ter lições aprendidas. E que é importantíssimo manter a transparência para a organização sobre quais objetivos cada time está trabalhando e qual é o progresso atual. E aí ele fala sobre um exemplo de objetivo, né? Criar uma experiência de cliente incrível. Esse seria o objetivo. E quais são os resultados chaves? Aí você pode ter melhorar o NPS do valor tanto para tanto, aumentar a taxa de recompra de X para Y. Então ele é bem mensurável. E algo que costuma ocorrer, mas que pode ser problemático, é as áreas acabarem criando seus OKRs internos. Isso gera um conflito com as metas do time de produto. Então, se por acaso isso acontecer, é importante deixar explícito que a prioridade são as metas do time de produto. E qualquer atividade, seja débito técnico, automação, que não esteja relacionada a essas metas, elas devem ser discutidas e priorizadas, para serem então incorporadas nos objetivos do time de produto, para não ter concorrência. O Martin finaliza então a terceira parte do livro fazendo um chamado para gerentes de produtos. Ele diz, seja uma evangelista, né? E o que seria isso? É alguém que consegue comunicar o valor que está entregando e que consegue vender esse sonho, tá? E dá 10 conselhos. Ele diz, use protótipos para tangibilizar a ideia. Compartilhe as dores dos usuários. Então, sempre tem alguém do time nas visitas e entrevistas com o cliente. Sempre. Compartilhe a visão. Então, tenha a visão, a estratégia, princípios de produtos, tudo muito evidente e comunique como o seu trabalho contribui para isso. Compartilhe o aprendizado. Compartilhe créditos, porque o produto é do time também, né? Eles têm que sentir donos por isso. Aprenda a fazer uma ótima demonstração, que não é teste de usabilidade, não, é conseguir vender o produto mesmo com suas vantagens, né, e que problemas ele resolve. Faça o seu trabalho de casa, então tem que conhecer o mercado, tem que conhecer os clientes, você deve ser o especialista, a especialista, incluindo concorrência e tendência do mercado, de tecnologia. Seja genuinamente apaixonada pelo que faz, aprenda a demonstrar entusiasmo, porque isso é contagioso. E por último, 10º conselho, passe tempo com seu time. Eles precisam ver o seu entusiasmo. Passe algum tempo com cada uma das pessoas do time, porque isso impacta na motivação e no resultado. Você vai ver. A gente então chega na quarta parte do livro, que ele vai falar sobre processo. O processo, segundo ele, é uma combinação de técnicas, de mentalidade e de cultura. Então, o foco primário da gestão de produtos deve ser descobrir soluções que os usuários vão amar e que atendam os objetivos de negócio. Por isso, aprender rápido e entregar com confiança, né? Sabendo que aquilo realmente vai resolver um problema, isso é essencial. E como você pode ter essa confiança? E aí ele fala da questão do processo de discovery. E o discovery ele já antecipa vários cenários de risco. Risco de valor. Nossos clientes vão comprar esse produto? O risco de usabilidade. Nossos clientes vão saber usar esse produto? O risco de viabilidade. Será que a gente pode construir isso? A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento para fazer isso acontecer? Risco de viabilidade de negócio. Essa solução ela funciona para o nosso negócio? Né? Tá aderente aí a todas as outras estratégias? Então, responder a essas questões não são questão de opinião do PM. Ele precisa coletar dados, precisa coletar evidências e o processo de discovery ajuda nisso. Então, ele compartilha aqui de novo 10 princípios que direcionam a mentalidade para realizar um bom discovery. Então, vamos saber o que é. Primeiro, sabemos que não podemos contar com os clientes e stakeholders para nos dizer o que construir. Clientes não sabem o que é possível construir. Vale lembrar que, historicamente, a maioria das inovações, os clientes não tinham a menor ideia, mas agora eles amam e não conseguem viver sem. Então, tem aquela famosa frase do Ford que diz o seguinte, se eu fosse perguntar aos meus clientes o que eles iam querer, né, os meus usuários, eles iam dizer que queriam mais cavalos e não um carro, né? Imagina, a questão mesmo do smartphone, do iPhone, então são coisas que a gente não imaginava que pudessem ser possíveis, né? O segundo ponto é importante estabelecer valor central para o produto, porque usuários, eles podem viver por um tempo com alguns problemas de usabilidade, mas se você não entregar o valor central, não é um produto, você não tem um produto. Terceiro ponto, uma boa experiência do usuário é crítica para o sucesso. Quarto, funcionalidade, design e tecnologia, elas estão interconectadas. Então, PM, UX, devas, tem que estar ali lado a lado para fazer isso acontecer. Quinto, é esperado que muitas das ideias não funcionem e outras vão precisar de inúmeras interações. Tenha isso em mente. Sexto princípio, precisamos validar nossas ideias com usuários e clientes reais. Não adianta perguntar para a mãe,
porque você pode só estar atrás de um viés de confirmação. 7º, o objetivo do Discovery é validar nossas ideias de forma rápida, barata e possível também. 8, precisamos validar a viabilidade das ideias durante o Discovery, não depois. E isso por N motivos, né? Mas principalmente porque muito da inovação vem no momento que você está descobrindo, está desenhando ali, né? Antes de efetivamente entrar para a codificação. 9. Da mesma forma, é necessário validar a viabilidade de negócio durante o Discovery. E por último, é tudo sobre aprendizado compartilhado. Então, times de missionários aprendem juntos. E para o Discovery, ele diz que tem uma primeira etapa que é o enquadramento, né, do problema. Ele fala sobre 3 técnicas que ele gosta. A primeira é sobre avaliação de oportunidade, que normalmente ele indica quando você quer otimizar uma feature, ou até um projeto assim pequeno, médio porte. Qual é a ideia aqui? Você responder 4 questões. Objetivo. Estamos endereçando qual é o objetivo de negócio? Resultados chaves. Como saberei que tive sucesso? Problema do usuário. Qual problema estamos resolvendo para os nossos usuários? Mercado-alvo. Que tipo de cliente estamos focando? E aí, nesse ponto, ele chama a atenção que vários produtos falham porque tentam agradar todo mundo, né? Então, a gente precisa identificar o usuário primário, que vai ser beneficiado pela solução. E esse usuário ele pode ser uma persona, pode ser um job to be done, alguma parte ali do fluxo, mas você tem que delimitar, porque se você tentar agradar todo mundo, você não vai conseguir numa primeira interação, por exemplo. Uma outra forma de enquadrar, ele fala sobre a técnica da carta ao consumidor. Então, quando ele tem projetos um pouco maiores ou iniciativas que possuem muitos objetivos ou resultados complexos, por exemplo, você quer fazer um redesign do seu carrinho, do seu checkout, né? E precisa melhorar a experiência do cliente, mas você também precisa manter a conversão, aumentar a conversão para a empresa. E para essa técnica, o Martin cita o modelo da Amazon, que eles fazem como se fosse um comunicado que mandam para a imprensa anunciando, é fictício, tá? Mas é como se eles estivessem anunciando o lançamento de um novo produto e quais são os benefícios que vai trazer para o cliente, que problemas resolve, aquela coisa toda. Mas, na verdade, o produto não existe, é uma ideia, e só que esse é um instrumento que eles usam para declarar um problema e criar essa narrativa e compartilhar essa visão com a empresa. E a partir desse documento, eles conseguem pegar bastante feedback e evoluir essa visão inicial. E o Martin, ele disse que gosta muito de uma variação desse modelo, que seria uma carta, mas na verdade escrita por um usuário, né, do produto, que é como se ele estivesse enviando essa carta para o CEO da empresa, dizendo que ele é um usuário, contando, né, que ele gosta da solução, que ele está feliz, impressionado, como o produto resolveu o problema dele, como melhorou sua vida. Então, o Martin disse que isso é um ótimo exercício de empatia, né? E, além disso, gera uma super motivação para o time, porque isso é enfatizando como o trabalho do time pode ajudar a vida dos usuários, né? Bem bacana essa abordagem. Uma outra coisa que ele fala, assim, para essa etapa, é criar um Canvas Startup, né? Que é algo normalmente indicado para uma nova linha de produto, um novo negócio, algo maior. Esse Canvas Startup ele é parecido com o Canvas Modelo de Negócio. É uma forma rápida de destacar as principais premissas e riscos do produto, do negócio. Também dá uma visão bacana, holística, né, do produto, das principais áreas que afetam o negócio. Então, por exemplo, está chegando alguém novo no time, é bom que contextualiza bem. O Martin diz que, independente da técnica de enquadramento, é sempre importante focar no problema em vez da solução. E aquela frase que a gente escuta muito por aí, né? Não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Bom, uma vez que você entendeu ali qual é o trabalho do Discovery, então agora é a hora de entrar nas técnicas de planejamento. Ele fala sobre 2, que é o Story Map e o Programa de Descoberta do Usuário. Então, sobre o primeiro, que é o Story Map, ele é um conceito que foi introduzido pelo Jeff Patton. O Jeff Patton ele escreveu um livro, tem um livro inteiro só sobre isso, né? Vou colocar na descrição depois para quem tiver interesse em procurar. Mas a ideia é você introduzir o contexto às histórias de usuário. Basicamente o que você tem, né? Pensa lá nos teus post-itinhos quando você começa aí a mapear essa jornada. Você tem na dimensão original, da esquerda para a direita, uma dúzia das principais atividades do usuário para alcançar algum objetivo, fazer que algo aconteça, né? Imagina, preciso emitir uma passagem. Então, você coloca as principais etapas para ele fazer isso acontecer. E aí, na vertical, né? De cima para baixo, você vai detalhando progressivamente as atividades que ele vai fazer em cada estágio. Então, é como se dividíssemos as atividades principais em tarefas menores. Quanto mais em cima,
mais críticas são para que você consiga realizar o teu objetivo, né? As que ficam embaixo geralmente são opcionais. E aí, com essa estrutura, você já consegue ali delimitar uma primeira ideia de versão, de release, né? Com cada objetivo. Um bom uso do Story Map é aplicar as ideias nos protótipos. E aí ele dá uma dica bacana que é, com esse Story Map, né, com essas histórias bem mapeadas, você aplica isso no protótipo, você pega feedback com os usuários, e aí a partir dessa iteração é possível adicionar novas histórias, repriorizar. E uma vez o discovery finalizado, você pega essas histórias e joga lá para o teu backlog de produto, já priorizado. Então, e a segunda técnica que ele traz é o programa de descoberta do usuário. O programa de descoberta do usuário, ele indica você usar quando você estiver trabalhando com iniciativas bem grandes, porque ela exige muito esforço. Então, vai criar um produto novo, uma vertical, vai entrar no novo mercado, redesenhar todo um produto, é bem bacana utilizar essa técnica. Ele fala que em iniciativas B2B, se você selecionar 6 potenciais clientes e trabalhar com eles inicialmente, então o ideal é procurar clientes que estão passando por um determinado problema, precisa que algo seja resolvido, e desesperados pela solução, por alguma solução que resolva aquele problema. Sem dúvida, se esses clientes encontrarem alguma empresa, alguma solução que resolva o problema deles, é bem possível que eles comprem essa solução, sabe? Mas atenção, não quer dizer que você vai virar feature e tudo que eles estão pedindo. Não. Como PM, o trabalho é mergulhar nesses clientes e descobrir uma solução única que funcione bem para os demais, né? Para esses 6 que você aí elencou. Você vai interagir com eles, vai compartilhar protótipos, testar com os usuários, fazer perguntas detalhadas. O ideal é que você, quando estiver lançando novas versões, você entregue para esse público antes, para poder pegar feedback. Vai entrevistar, vai acompanhar, vai compartilhar protótipos, testar com os usuários, né? Se conseguir fazer versão, entrega primeiro para eles testarem, darem feedback, porque isso gera uma parceria muito interessante. Bom, e aí a gente entra na fase de ideação. O Martin diz que a maioria dos times de produto não fazem muitas atividades de ação, que isso é um problema. Então, em geral, nós não temos qualidade das ideias que estamos procurando. Como é que resolve isso, então, já que isso é algo que acontece com bastante frequência, né? Então, ele cita algumas formas que podem ajudar. Trouxe aqui 3 para vocês. Acho que no livro ele até fala de um pouco mais. Mas ele comenta sobre entrevista com os usuários, que são muitos formatos e, independente do qual você escolha, a intenção aqui é aprender. Então, você vai aprender se os clientes realmente querem, vocês estão pensando que eles querem. Então, o objetivo aqui é aprender, né? Então, aprender o quê? Seus clientes são realmente quem você pensa que eles são? Eles têm os problemas que vocês imaginam que eles tenham? Como é que eles resolvem esse problema hoje? E o que poderia substituir a forma como eles fazem hoje? Então, isso aí é um bom roteiro de como você pode abordar essa questão de entrevista com o usuário. Aí ele traz também o método do concierge, que é você fazer manualmente algo para o cliente, de forma a entender a necessidade, como o processo funciona e tal. Então, isso faz com que você vá até o usuário, né? Ele vai te mostrar como faz hoje, assim você aprende sobre essa necessidade e depois você tem como desenhar uma solução muito melhor, tecnológica e que seja escalável. Ele também comenta sobre hack days, né? Hackathons e tal, que seria uma forma rápida de levantar uma variedade de ideias que solucionam algum tipo de problema, seja de negócio, seja do cliente, gerando protótipos que podem ser submetidos e testados, né? Então, é uma ótima forma para incluir desenvolvedoras no desenho da solução. Isso costuma trazer bastante inovação, né? E além de fortalecer essa cultura de missionários, porque está todo mundo ali desde o início, na concepção, né? Trabalhando as ideias, já participando desse processo ativamente, entendendo quais são os desafios e problemas que a gente precisa resolver. E uma vez que você ideou, então você parte para a etapa de prototipação, né? O protótipo é uma forma de aprender rápido e barata e de reduzir riscos e custos. Também é uma forma de pensar em um problema com uma abordagem profunda e conseguir expor questões que, às vezes, de outra forma, você não teria visibilidade ou só iria aparecer muito tempo depois. O protótipo também é uma poderosa ferramenta de colaboração e de compreensão, realmente, do problema, de como aquilo ali poderia ser abordado. Em muitos casos, o protótipo ele é a própria especificação, né, do que deve ser desenvolvido. Então, facilita muito. Existem várias formas de protótipos, né? A escolha depende muito do risco que está sendo avaliado. Então, você tem protótipos em papel, protótipos já com alta definição, já próximo muito ali à interface do que seria o produto final, e você consegue fazer com que o usuário interaja como se fosse a experiência real, mas sem ter
programação, né, por trás. Por exemplo, se é um protótipo que você quer testar a viabilidade, você pode fazer uma POC, né, para avaliar se é possível seguir com uma tecnologia, por uma abordagem. Então, é interessante. Por isso que está no Discovery também, essa parte. E aí depois, né, você ideou, você prototipou e você vai para a fase de testes. Ele explora bastante, por exemplo, teste de usabilidade, ele tem dicas muito bacanas, acho que vale a pena também dar uma olhada nessa seção do livro. O que a gente quer com testes de usabilidade, por exemplo? É saber se o usuário realmente tem um problema que a gente pensa que ele tem, e aí você está apresentando lá ali uma solução que a gente acredita que vai resolver esse problema. Então, o que é importante, né? Você avaliar se ele conseguiu ou não completar a tarefa, se ele teve alguma dificuldade em algum momento, se teve algum momento que ele ficou frustrado ou que desistiu. Então, isso são alguns sinais aí para você trabalhar em relação ao protótipo. Mas no livro, como eu falei, ele tem várias outras dicas, tá? Ele também fala sobre o teste de valor, né? Porque a gente às vezes não tem certeza se a gente vai ter demanda para o produto, para o que vai ser construído. E aí fala sobre alguns métodos do fake indoor, que é às vezes você colocar um botão com uma ação. E, na verdade, aquele botão ele não faz nada, é só um formulário, ou você acompanha ali se houve interação, se houve interesse, né? Uma landing page, às vezes você diz que vende todo o seu produto, mas ele ainda é tipo uma pré-venda, ainda não está pronto, você já consegue ali entender demanda, interesse, né? E é uma coisa que me chamou a atenção, que ele fala, é que é o seguinte: quando você está testando, não é sobre provar que aquilo ali funciona, né? Na verdade, se você for com esse mindset, é terrível, porque você vai com viés de confirmação, que é bem ruim para essa etapa, né? A fase de teste, na verdade, é sobre aprender rápido. Essa é a mentalidade, para você antecipar se algo realmente é o caminho ou não e você mudar o teu plano. Isso que é importante na fase de teste. E uma outra coisa também que ele falou, que eu acho que vale destacar, é a PM, né, gerente de produto, ela deve participar de todo o teste quali, né, naquele teste qualitativo, para pegar os insumos e ir construindo aí esse entendimento do usuário. Então, que isso não deve ser delegado, mesmo que você tenha uma área de pesquisa. É bem importante você participar aí dos testes, tá? Ele também fala do teste Quant, que serve para... Enquanto, né, no Quali serve para aprender rápido, no Quant a gente vai coletar evidências. Então, ele até fala rapidamente sobre a amostragem significativa e tal, que é algo importante, né? Se você não tiver uma amostragem que seja estatisticamente significativa, né, você pode, na verdade, estar ali com um indicador que não está funcionando e te orientando a ir para um caminho que não é. Então, depois é importante entender se é significativo ou não. Aí ele fala de alguns testes, AB, por exemplo, teste bem famoso, né? Quando você apresenta aí 2 possibilidades, você manda 2 e-mails, um de cada tipo, com alguma variação no texto, às vezes no botão de ação. Você testa com uma amostragem menor e verifica ali qual que teve melhor performance e depois você, então, via para a sua base o que performou melhor. E ele fala de um outro também, que é o apenas convite. Eu vejo muito como beta testers, né? Do tipo, você tem um grupo de usuários que você convida para experimentar a versão antes, né? E isso é bom porque você pode já identificar ali feedbacks, às vezes é questão de performance, né? Então, é bem interessante. Ele também fala do teste de viabilidade, né? Então, traz vários aspectos, mas uma coisa eu achei interessante, que ele diz o seguinte: não pergunte para o time, você pode fazer isso? Que uma pergunta mais provocativa seria: qual é a melhor forma de fazer isso? Quanto tempo vai levar, né? Que isso pode abrir para mais possibilidades. E para encerrar a 4ª parte do livro, o Martin fala sobre mudança cultural. Ele diz que nem sempre é fácil mudar para uma cultura que era orientada a roadmap para uma cultura que seja orientada a resultado. Mas que existem algumas técnicas que ajudam nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de cultura. Ele fala de uma especificamente, que é Discovery Sprint, como sendo um bom processo para ajudar nessa mudança. Essa metodologia ela foi trazida pelo Google e o objetivo dela é resolver problemas e testar novas ideias aí em 5 dias. Eu acho até que já tem uma versão aí para 4 dias. Eu sei que a gente já rodou em versões menores, assim, não pegando todo o processo, porque às vezes é complicado pegar todo mundo, mas pegando algumas dinâmicas. Então é interessante. Tem um livro, para quem não conhece, inteiramente dedicado a essa dinâmica da Design Sprint, e eu acho que vale a pena também, para quem está começando em produto, dar uma olhada. Então a gente chega na última parte do livro, que fala sobre cultura.
né? Dos pilares aí para que a gente consiga desenvolver os produtos que realmente as pessoas possam usar e amar e contar para todo mundo. Ele traz 2 dimensões de cultura. A primeira é sobre a forma como que as empresas conseguem inovar constantemente para gerar soluções que tenham valor para os clientes. E aí ele fala que o Discovery é sobre isso. E a segunda dimensão é sobre a execução. Então, não importa você ter grandes ideias, né? Ideias sensacionais, se você não consegue produtizá-las, se você não consegue entregar. Então, é sobre isso que é o delivery. Você precisa das 2 dimensões rolando, em geral em paralelo, para ter uma cultura de inovação e execução fortes. E aí, ele dá alguns conselhos, né, sobre o que você precisa para você inovar. Você precisa das 2 dimensões rolando em paralelo para ter uma cultura de inovação e de execução fortes. Então, quando a gente pensa em inovar, do que a gente precisaria, né, para conseguir inovar? É experimentar muito e saber que algumas coisas vão falhar e tudo bem. Manter a mente aberta, porque as boas ideias elas vêm de todos os lugares. Empoderar pessoas e times para tentarem novas abordagens. Ser inspirado por novas tecnologias, porque em geral também traz ali novas possibilidades que antes não eram possíveis, não eram viáveis, né? Você ter especialistas que conheçam o cliente, que conheçam os usuários, que conheçam do negócio. Você fomentar a diversidade, né? Trazendo pessoas com habilidades e com histórias diferentes e que contribuam com novos pontos de vista. E você manter processos e técnicas de discovery que testem ideias de forma rápida e segura. Então, isso aí seria um arcabouço para a gente conseguir inovar. E aí, quando ele fala em executar bem, ele diz que você precisa ter senso de urgência, porque se você não se mover rápido, né, você pode perder o timing. Precisa também de muito comprometimento, de empoderar os times para garantir que eles tenham os recursos necessários para trabalhar. Da responsabilidade, ele chama, é um termo que é accountability, né, da pessoa ser responsável pelo resultado, ter um indicador para aquilo, né, que isso é importante, de incentivar a colaboração como forma de alcançar juntos os objetivos e de fomentar uma cultura de resultado e não de entrega de features, também de uma cultura que reconheça, né? Reconheça o time, as entregas, as conquistas, que isso é importante. E aí depois dessa super lista, o Martin ele revela, nem todas as empresas conseguem ser fortes nas 2 dimensões. Algumas são ótimas para inovar, outras mandam super bem na execução, e tem até aquelas que hoje são ruins nas 2 dimensões. Algum dia elas foram boas em alguma delas, mas que hoje sobrevivem graças à marca e à base dos clientes. E eu acho que, pessoalmente, não tende a ter uma vida muito longa se continuar dessa forma, né? E aí ele encerra, né, que se você quer um exemplo de uma empresa que manda super bem na inovação e na execução, que é a Amazon, né? Nossa queridinha. E para vocês, quais são as empresas que continuam mandando super bem nos 2 quesitos? Tem alguma brazuca analista aí para indicar, para contar pra gente os cases? Pô, seria ótimo, né? Deixa aí nos comentários, a gente quer saber, tá bom? Então, chegamos ao fim. Esta foi a resenha do livro Inspired, de Mark Kagan. Nós vamos ficando por aqui e já pensando no próximo episódio do Bloco de Notas. Alguma ideia de qual livro a gente vai abordar? Conta aí pra gente o que você gostaria de ouvir aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!